não queiras gostar de mim sem que eu te peça, nem me des nada que ao fim eu não mereça. 6h33, MFM, agora com ligação a Portugal, e aqui a voz da Mária Rodrigues retrata exatamente isso, mas a voz que nos chega é bem angolana. A voz é de Armindo Laureano, no Mundo em Duas Sintonias. Bom dia. Bom dia, João Pinto, e bom dia aos ouvintes da 91.7 MFM. Cá estamos para mais uma edição do Mundo em Duas Sintonias. Primeira edição da semana, hoje segunda-feira, 9 de abril de 2018. Muito bem. Então, claro está, houve chuva aí ontem, né? Choveu? Sim. O tempo foi assim, muito de manhã, começou com o tempo assim fechado, abriu-se um bocado, depois voltou a fechar-se outra vez e uma chuva, ainda que miúda, mas andou por aqui, mas depois andou, é uma espécie de já estamos na primavera, mas ela tarda ainda a entrar. Oficialmente estamos na primavera, mas de facto ela demora um bocado a entrar. Pois bem, então, portanto, Angola está diretamente ligada, está ligada na política internacional à França e também a Portugal. Certamente que hoje há um pequeno almoço, um matabicho, como aqui dizes, entre Marcelo Rebelo de Sousa, António Costa e Emmanuel Macron, o presidente francês, o presidente português e o primeiro-ministro também aí de Portugal. Eles já estão em França. Ontem mesmo andaram a inaugurar uma avenida de Portugal, em Paris, porque estão a celebrar o centenário da Batalha de La Lys, que foi na Primeira Guerra Mundial, ainda, em que cerca de 400 portugueses perderam a vida nesta batalha. Então aquilo é simbólico, é o centenário desta batalha da Primeira Guerra Mundial, ainda, e isto foi em 1918, eles estão agora a comemorar isto, fizeram o encerramento da placa da Avenida de Portugal. Ontem estão os dois, o presidente Marcelo Rebelo de Sousa e o primeiro-ministro António Costa, e hoje são então recebidos pelo presidente francês Emmanuel Macron, num pequeno almoço, por isso é que eu disse aí, numa tabicho de trabalho, um pequeno almoço de trabalho no Palácio do Eliseu. E depois disso eles seguem para um cemitério militar português, no norte de França, então porque o dia do centenário desta batalha é assinalado hoje. A batalha foi a 9 de abril de 1918, na Primeira Guerra Mundial. Então, amanhã à tarde também há na Avenida de Portugal, em Paris, mais umas atividades, mesmo também perto do Arco do Triunfo, no Arco do Triunfo há uma homenagem a um soldado desconhecido francês que eles vão fazer. Esta é a segunda vez que Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa vão juntos estão juntos em França, porque não digo vão juntos porque por questões que deves bem entender, até de segurança, eles não viajam juntos, mas estão juntos em França. Outra vez foi há 2 anos, na cerimónia de 10 de junho, que foi assinalada em França, devido à grande comunidade portuguesa que existe em França, e que principalmente na altura do Estado Novo, do regime de Salazar, muitos fugiram para a França para encontrar melhores condições de vida. Então tem este impacto todo. Nesta altura estão os dois em França, e hoje, quando forem 8 horas daqui de Lisboa e 8 horas de Luanda, começa um tal pequeno almoço de trabalho com o presidente francês Emmanuel Macron. É bom que também as pessoas saibam que a comunidade portuguesa, né, em França, diga-se, é grande, né? Viu-se inclusive na disputa do Euro com quão enorme é aquela comunidade, inclusive com meios de comunicação social que se falam completamente em português, como é o caso da Rádio Alfa, e outros segmentos informativos que de facto dão esta popularidade e esta um estatuto, não digo um estatuto especial, mas um certo estatuto da comunidade portuguesa em França. Pois, estou a ouvir muito baixo, estou a ouvir de fundo, mas consegui perceber falavas da comunidade portuguesa em França e do próprio estatuto que tem. Pois, é isso. Foi só para dar aqui uma achega antes de podermos partir aqui para um outro ponto. Jean-Michel Mabekotali lançou um livro aí em Portugal, está a custar 34 euros, é sobre o MPLA. É sobre o MPLA. Jean-Michel Mabekotali, que é um professor universitário, ele está agora a dar aulas nos Estados Unidos, nos Estados Unidos, dá agora aulas lá, mas tem vindo muitas vezes cá
para Portugal para fazer apresentações de trabalhos, palestras, e fez o lançamento deste livro na semana passada. Para quem conhece bem, ele é uma espécie de filho adotivo do falecido Lúcio Lara, cresceu com os filhos ainda no Congo. Ele é do Congo Brazzaville, e na altura que o MPLA estava armado, terá então feito amizade com Paulo Lara, filho de Lúcio Lara, e fez parte da família, acabou por ser adotado pela família de Lúcio Lara. Sou conhecimento e para a história que tem do MPLA. E ele, neste livro, numa entrevista à Lusa, ele diz que o Movimento Popular de Libertação de Angola, MPLA, está dividido em três. Fala de uma massa popular, de uma classe média e desta própria elite. E há aqui alguns traços que nós colocamos também essa matéria, para quem quiser ver com mais profundidade desta entrevista à Lusa. Temos esta matéria na página da Vivências Press News, e ela está... foi por causa do lançamento deste livro, Guerrilhas e Lutas Sociais, o MPLA perante si próprio, 1960-1977. É um livro de 814 páginas e que foi lançado aqui em Portugal, como eu disse, a semana passada pela editora Mercado de Letras. E ele fala mesmo que havia o MPLA popular, que é composto por militantes de base, que não tinham o mínimo acesso a pequenos privilégios e muito menos a contactos com a elite do país anfitrião. Embora não diretamente ligados à estrutura do movimento de libertação, tinham no comum elemento de referência identitário e de ligação com Angola. E foi neste MPLA popular que houve o fenómeno da aprendizagem e de prática das línguas veiculares locais como o Lingala, coisa que, salvo raras exceções, não se verificava nos meios do MPLA oficial e da elite. Isso foi um dos trechos que acabei por apanhar. Mas há outro mais à frente e que dou destaque aqui, que ele fala: mas é um MPLA que aparece cada vez mais sob visões diferentes, consoante se está nos moceques ou em bairros privilegiados. Há um MPLA que pertence à massa popular, a sua base social incondicional, e há um MPLA da classe média, que é o sustentáculo medianeiro que serve de caixa de ressonância e de megafone ao discurso da elite dirigente. E aí há esta elite suficientemente dotada e talentosa ao ponto de conseguir transformar o seu discurso social em discurso nacional e de integração, que até a oposição acaba comprando. E termino nestas citações numa que ele diz: nisso julgou também, quando ele falava dos 38 anos do consulado do antigo presidente Eduardo Santos, a sua forte carga e o laço identitário que ligava o MPLA popular ao elitista. Ele diz que nisto julgou também, e objetivamente falando, o pouco, se não mesmo, a falta de laços de cumplicidade que o próprio presidente, nesse caso Eduardo Santos, não foi capaz de criar com a população, sobretudo nas províncias. Ao contrário de Agostinho Neto, não obstante o seu curto consulado à frente dos destinos do país, 1975 a 79, o seu sucessor, nesse caso Eduardo Santos, não soube criar um contrato de confiança com a população, e menos ainda com a Angola profunda. Nada de espantar, portanto, que a imagem do presidente Agostinho Neto ainda domine largamente em muitos desses lugares da Angola profunda. Destaca ele nesta entrevista. Então, é um livro que recomendo, é um livro interessante. Falava aqui do historiador e académico congolês Jean-Michel Mabeko Tali. Ele nasceu no Congo Brazzaville, como eu disse, é desde 2002 professor da Universidade de Howard, em Washington, e fala deste livro, Guerrilhas e Lutas Sociais, o MPLA perante si próprio, 1960-1977, um livro de 814 páginas, então, e que fala deste MPLA dividido em três classes sociais: as massas, a classe média e uma elite, e do distanciamento que há cada vez, um distanciamento que é cada vez maior, na opinião do autor, entre estas três classes. Pois é bom que as pessoas saibam que este não é o primeiro livro, o MPLA perante si próprio já tem duas outras edições, né, que foram lançadas já aí, portanto, antes, isto aí por volta de 1997, 98, qualquer coisa assim, de Jean-Michel Mabeko Tali. E acima de tudo, talvez por ser sido escrito por alguém, como um historiador e académico como é ele, que é alguém que não está dentro dessa estrutura, escrevendo assim de fora, tem uma análise mais equidistante, tem outra abordagem. Acima de tudo, muitas vezes algumas pessoas falam: mas quem é este congolês? Né? Já alguém falava um congolês qualquer, mas parece que não é um congolês qualquer. Ele, daquilo que eu já disse, parece que não, é mesmo, não é um congolês qualquer, e daquilo que já disse da sua própria trajetória, e desde o período em que ele conhece o MPLA,
por ser filho, por ter sido filho adotivo do nosso lar e ter vivido também estes meios. Mas fica a leitura, fica a recomendação. Fica a recomendação. Portanto, quem for a Portugal pode encontrar, ainda está disponível apenas nas livrarias naquele país. Nas livrarias. É verdade. Sim. Vamos avançar agora aqui. Portanto, a questão ligada a Angola, a questão dos dinheiros, continua ainda a ser destaque nos jornais aí em Portugal. Agora é a política cambial, né? Muito rapidamente. É a política cambial. São duas matérias que acabam por vir na edição do Expresso. Uma da edição do Expresso Economia, esta e a outra que é no Expresso Revista, que Gustavo Costa, as duas assinadas por Gustavo Costa, e que numa fala da nova vida de José Eduardo Santos, isso na revista do Expresso, explicando como é que é a sua vida agora, como é que tem vivido os dias na residência no Miramar, os aliados e as coisas todas. Uma entrevista, uma abordagem, uma entrevista, uma análise extensa nesta revista na revista do Expresso. Agora, mas no Expresso Economia, ele fala aqui também de que Eduardo Santos quis entregar a política cambial ao filho de Zé dos Santos. Diz ele que prestes a abandonar o poder, o antigo presidente angolano terá mandado elaborar um conjunto de decretos que se destinavam a manter sob a sua alçada o controle indireto da política monetária e cambial do país. E eles dizem aqui, o Expresso disse que apurou isso junto do Ministério das Finanças de Angola e que este decreto passava pela aprovação de 4 decretos presidenciais que o José Eduardo Santos devia assinar na véspera da investidura de João Lourenço. Eles consideram aqui isto verdadeiramente um presente, que era um presente envenenado, João Lourenço, que seria um rude golpe financeiro. Mas que esta operação acabou por ser abortada porque diz aqui que acabava por retirar competências ao próprio BNA, porque era criada uma empresa, a Mais Financial Service, que era presidida por Jorge Pontes, que está também arguido no processo dos 500 milhões, e esta empresa iria prestar consultoria técnica financeira ao BNA e propor medidas monetárias, e também iria apoiar o BNA na realização das operações de expansão monetária, gerir a carteira de contratos e ativos e outras operações no mercado financeiro. Ela devia também se dedicar, esta empresa, que eles consideram fantasma, ao licenciamento das operações cambiais do BNA para o exterior. E teria mesmo já recebido, a constituição desta empresa, eles teriam recebido 9,1 milhões de dólares. E havia também a criação de uma plataforma eletrónica que era consagrada neste decreto para fornecer, instalar e gerir a matriz informática através também da criação de um sistema integrado de supervisão cambial. Então, através desse sistema, toda e qualquer operação deixava de ser feita pelo BNA e passaria a ser executada por essa nova base de dados. Eles iriam conceber, simplificar e informatizar toda a informação. O que é que aconteceria aqui? Seria entregar a gestão das reservas internacionais líquidas do BNA a uma gestão privada, o que, segundo os analistas, estaria-se a violar uma disposição legal da competência da Assembleia Nacional, que é a única entidade com competência no país para alterar a lei cambial. Terminando, dizendo que a operação, diz aqui a notícia, que só foi abortada graças à intervenção de uma assessora jurídica de José Eduardo Santos, que alertou para a ilegalidade de uma decisão que acarretaria consequências nefastas para a imagem de Angola junto das instituições financeiras internacionais. E na sequência, Angola ainda, portanto, devia ser pelas boas razões, pelo menos na questão ligada ao desenvolvimento, mas criou um impacto daqueles, o facto de um empresário angolano do sul de Angola, seu nome Silvestre Tulumba, ter alegadamente enganado alguns engenheiros, alguns funcionários portugueses que havia contratado aí. Pois, gostei desta frase que usaste, alegadamente. Esta é uma expressão correta, para não estarmos aqui a fazer juízos, né? Mas aqui já a reportagem passou na sexta-feira, foi uma reportagem da RTP e que tinha como título Portugueses Explorados em Angola. E que, segundo a reportagem, fez a entrevista a 3 de um grupo que supostamente seriam de 15 pessoas que terão sido enganadas pelo empresário angolano Silvestre Tulumba. Diziam ele que esse empresário recebia do Estado angolano milhões
mas não pagava, através de uma empresa Imosul, que não pagava salários. Há o caso até de uma pessoa que tem 14 meses de salários, e outro só trabalhou um ano e só recebeu 7 meses. Há atrasos nos salários, mais do que atrasos, houve também não pagamento. Essas pessoas estão em Portugal e não sabem como vão viver agora e como depois recuperar esse dinheiro que alegadamente deviam. Isto levanta aqui várias questões. Esta reportagem, eu esperava também mais repercussões dela na imprensa, principalmente nos jornais, mas no dia seguinte, no sábado, fui atrás e não encontrei, mas foi essa reportagem que passou. Parece que essas reportagens acabam até de certa forma a ter mais repercussões a nível de Angola do que mesmo aqui, porque percebi que nos grupos, nas redes sociais e outros foi amplamente divulgada e foi abordada. Aqui estão várias situações, porque eles não falam muitas vezes na reportagem dos sócios portugueses, porque alegadamente este empresário angolano terá sócios portugueses e essas pessoas muitas vezes foram contactadas por esta parte portuguesa que existe, mas essa parte é muitas vezes omitida ou não é muitas vezes referenciadas nessas reportagens. Acabam com este título, Portugueses Explorados em Angola, é um título muito sugestivo para quem vai acompanhar. Não falo disso, mas ele também levanta muita situação e postura de alguns empresários nossos, porque se eles mostraram, têm elementos de que ele já recebeu dinheiro do Estado para fazer essas obras, e porque é que não pagava? Isso podia ser verdadeiramente, podia ser evitado toda esta situação que não é boa dele e também para a imagem do país. Como eu disse, o título aparece Portugueses Explorados em Angola, é o nome de Angola, é coisa que não é muito boa. É outra postura, porque até na própria reportagem a jornalista tenta contactá-lo e ele assume que tem esta dívida e diz que vai pagar o telefone, mas pediu para a matéria não ser passada. E depois não houve outra reação da parte dele. Agora, isto, João Pinto, que a imprensa portuguesa faz, é assim, a imprensa portuguesa tem o sentido de proteger e defender os seus. Quando eles fazem, eles percebem que é difícil, de certa forma, essas pessoas resolverem isso em tribunal, e como tudo que Angola dá audiência tem, eles pegam e defendem os seus. Eles fazem essa situação dizendo, empresários, trabalhadores portugueses são explorados em Angola por empresário angolano. Mas agora veja uma coisa, nós também, eu acho que a nossa empresa, nesse aspecto, nós divulgamos essas situações e com muito, por exemplo, porque está ligado ao empresário angolano e depois a ele também chegou-se o governador do CUNEN, porque dizem que é sobrinho, não sei o quê. Mas agora, olha aqui para uma coisa, e depois se criticam muitas vezes, mas quem financiou parte desta imprensa portuguesa quando estava em crise, quem investiu na imprensa portuguesa quando ela estava em crise, quando ela vivia um momento difícil, foram empresários angolanos, que deixaram de investir na comunicação social do seu país e meteram dinheiro aqui, quer dizer, deixaram de dar roupa aos seus filhos para vestir o filho do outro. Não investimos na nossa imprensa, largamos o dinheiro na imprensa estrangeira e depois esta mesma empresa que recebe o mesmo dinheiro, depois tem visões radicais e muitas vezes até neocolonialistas sobre o país, porque nós sabemos quem são os donos do I, do Sol, quem é que tinha ações no Diário de Notícias e outros órgãos de comunicação. E o facto de hoje nós não temos também uma estratégia de comunicação social neste sentido, porque também se podia fazer. João Pinto, quantos angolanos trabalham para empresas portuguesas ou para empregadores portugueses e são explorados? Quantas dessas pessoas fecham e vão-se embora e não pagam e deixam os nossos patrícios aí também sem pagar? E nós não fazemos reportagem, não damos essa dimensão. Há muito tempo se fala de angolanos que trabalharam, descontaram para o Estado português e que vêm lutar para a pensão da reforma junto do Estado português, uma matéria que aqui as autoridades portuguesas e a imprensa não gostam, não querem falar. E que nós também não falamos quando essas pessoas angolanas vão até a nossa comunicação social para falar disso, porque ninguém quer falar. E muitas vezes, como muitas dessas empresas, desses cidadãos estrangeiros portugueses, têm sócios angolanos, que quando alguém tenta agir, ou algum jornalista tenta fazer algum trabalho, ou alguém tenta fazer uma investigação, fazer um jornalismo de investigação, esbarra logo nisso, vê logo uma ordem superior, vê logo uma ameaça, e isso não procede. Então são esses dois lados que nós também temos de olhar. Eu começo a ver aqui, terminando esta fase, começa a ver muitas vezes quando se fala de Angola, porque aquilo que fala de Angola negativo é que vende e há essa intenção. E nós muitas vezes também ficamos assim, não conseguimos também mostrar o outro lado, fazer uma contraofensiva, dizer sim senhora, meus filhos, isso acontece também, mas agora, aqui também connosco acontece essas situações. Agora vamos julgar o todo pela parte? Não podemos passar essa ideia que muitas vezes se passa, por exemplo, quando um ou dois políticos em Angola são corruptos, passa-se a ideia que todos os angolanos são corruptos. Não é isso.
aqui também há políticos corruptos. Eu outro dia fiz notícia que 11 antigos governantes em Portugal estão acusados de corrupção, estão a viver processos. Há também. Então, às vezes não é justo. E quando se fala disso, eu vi várias repercussões aqui mesmo, falava com vizinhos aqui, os angolanos estão a explorar os portugueses, que é isso? Não é nada disso. Isso é um caso, uma situação do empresário, ele já assumiu, tem essa coisa. E como também há outros casos, estas situações. Essa análise, essa abordagem, porque também a ideia não é, como se pretende aqui agora, parece que se quer matar o jovem empresário. Ele tem o seu valor, é um jovem, empreende, faz as suas coisas. Falhou, como já assumiu. Agora que siga e pague e cabe também com essa postura de receberem dinheiro e depois não pagarem. Mas também, de certa forma, temos que proteger um bocado aquilo que é nosso, aquilo que são os nossos. Né? Essa é a minha visão. Assim, olha, e essa visão que tens é exatamente aquela que eu também partilho. Sabe uma coisa, Armindo? Há aqui uma espécie de política de autofagia, não é? Portanto, os angolanos estão com essa política de autofagia, que é comerem-se a si próprios. E isto, quando surge uma notícia em relação a algum empresário, alguma das pessoas que eventualmente, aos olhos de outros, terá recebido ou terá sido privilegiado, a intenção é logo tentar denegrir, conforme disseste, foi amplamente difundida aqui nos grupos, nas redes, e não houve essa política, esta visão que nós temos, que é exatamente olhar um pouco para nós e dizer, tudo bem, houve essa falha, como há falha em todo o sítio, mas a situação é essa, portanto tem que se recuperar, e tal como isso acontece. Ainda agora o Miguel Vieira mandou-me também uma mensagem e está a ouvir-nos, e ele fala das ilicitudes da violação da lei. Começa pelos descontos do tempo colonial, os descontos desde a década de 80 e os despedimentos da crise de 2008, não é? Situações que devem ser vistas, nós não abordamos isso hoje. Quando vêm visitar, quando presidentes portugueses, primeiro-ministro visitam Angola, somos capazes, e fazemos bem a culpa, nós enquanto imprensa, de nos colocar essa questão, porque os jornalistas portugueses, quando chegam e colocam os nossos dirigentes, a questão da dívida de Angola com Portugal, a questão dos vistos, muita burocracia, quando fazem perguntas no seu interesse. E nós não perguntamos porquê, como é que o Sr. Presidente de Portugal, o Sr. Primeiro-Ministro, a questão da forma dos angolanos que descontaram para o Estado português, que ajudaram do seu fruto do seu trabalho a construir Portugal. Como é que está isso? As pessoas não pagam. Como é que há casos, há muitos casos, há muita gente. Há pessoas que estão a ouvir que trabalham para empresas de cidadãos portugueses que também não pagam angolanos, fecharam, foram-se embora. Têm pagamentos em atraso, mas a nossa empresa não vai buscar e não vai usar isso para dizer não, os portugueses exploram angolanos em Angola. Não, às vezes há títulos, há coisas muito sensacionalistas e eles jazem também, muitas vezes, em função de muitos interesses. Não está correta a atitude. As pessoas trabalhar devem ser pagas. E Armindo? Não deve pagar as pessoas. Isto é correto. Mas agora parece que depois já é isso. E depois é como tu dizes, há esse sentido de nós batermos sempre quando é para baixo. Porque quando é para coisas boas, quando é situações positivas de angolanos que têm mérito, não tem o mesmo destaque, não tem, porque as notícias más, aquilo que é mau, aquilo que é para botar abaixo, corre rápido. E isso eu aproveitaria, João Pinto, para falar, por exemplo, desse tema das 1000 espécies em Angola, desse projeto da bacia do Okavango. Um projeto que há 3 anos que o National Geographic está a fazer, o programa Vida Selvagem do National Geographic está a fazer há 3 anos, e eles identificaram 1000 espécies em Angola. Dessas espécies que eles fizeram, que eles identificaram, dos quais 24 são potencialmente novas para a ciência, 24, e outras 38 são novas em Angola. Ou seja, eles também não sabiam que existiam no nosso país essas espécies. Tá? E é um trabalho que tem sido acompanhado por uma bióloga angolana, a Jane Costa, está a acompanhar essas pessoas. Pouca gente fala disso, mas há uma angolana a fazer parte desta equipa do National Geographic que há 3 anos tem estado a fazer esse projeto da Baía do Okavango. Isso é mérito e honra. Há uma revista Lux em Angola que fez capa desta bióloga e do rapaz que é o fotógrafo que vai também para eles, que é angolano, são 2 angolanos. Isto às vezes é que nós não temos capacidade de projetar, potenciar isso, mas ela está a fazer um trabalho importante durante 3 anos, uma equipa internacional de 34 pessoas, que inclui investigadores, especialistas em diferentes tipos de fauna, de flora, ambientalistas, guias, tradutores, fotógrafos, operadores de imagens e tanto mais, que resultam nessa identificação de 1000 espécies, das quais são 407 aves, 92 peixes, 99 répteis, 14 espécies de plantas e ainda um número de mamíferos e anfíbios. Esta angolana
é diretora, a Jane Costa é diretora do projeto nacional, da National Geographic de Vida Selvagem do Okavango para Angola. E ainda fala também, ela diz mesmo nesta entrevista que está aqui em Portugal, no Diário de Notícias da edição de sábado, diz que foram descobertas 16 novas lagoas de nascentes, além de essas 24 novas espécies que poderão ser muito úteis para a ciência. É verdade, é uma matéria e aliás nós durante algum tempo demos um seguimento, isto por causa de um jornalista que esteve muito envolvido nesta situação, que é o Zé Neto, o Alves Fernandes, que enquanto delegado da televisão no Quando Cubango esteve a acompanhar e abriu-nos muitas portas no sentido de podermos perceber exatamente o que é que era esse projeto que estava a ser desenvolvido essencialmente por causa da National Geographic, e aqui também, e as pessoas gostem ou não, dar-se mérito a todo o apoio que foi dado na altura pelo governador, que era Higino Carneiro, que deu todo o apoio, inclusive uma das primeiras apresentações foi feita já enquanto governador de Luanda, a equipa do National Geographic cá esteve para mostrar, não é, por causa do apoio que foi dado, e as aberturas, sobretudo, logísticas, que foram dadas para que houvesse esse tipo de trabalho. Bem-haja, sobretudo. Isto e esta ligação do governo angolano e o governo dos provinciais, como tu falaste, o governo do Quando Cubango, e também do Ministério do Ambiente. E eles tratam isso, o apoio que têm tido. Isto é importante, João Pinto, porque eles fizeram um workshop em Luanda, fizeram a apresentação das conclusões preliminares dessas expedições científicas realizadas em Angola. E que, curiosamente, não teve grande destaque, muito impacto na imprensa. Mas a imprensa internacional aqui pegou nisso. E achou interessante que terem sido identificadas 1000 espécies em Angola, das quais 24 são novas para a ciência e 38 nem se sabia que existiam em Angola. Está a ver o impacto, e isto também. São essas coisas que são importantes, que devemos tirar proveito destas situações. Divulgar isso. Mas isto, o fato de ter uma angolana a coordenar este trabalho, ter um fotógrafo angolano lá, ter isto não é que dá as visualizações, não dá os page views, isto não dá as partilhas nos grupos do WhatsApp, não dá as conversas, não dá isso. A bicicleta de Cristiano Ronaldo, a suspensão do jogador Sporting, se calhar é muito mais importante as conversas do que isto. Isto não dá, porque isto é positivo, isto é bom, mas se fosse algo negativo, se fosse uma angolana acusada disso ou daquilo, ou aquelas coisas, então nós temos essa capacidade. Então temos que ter outra postura, atitude. Esta notícia, João Pinto, que nós já com o tempo temos daqui fechar, mas que foram identificadas 1000 espécies em Angola, 38 nem se sabia que lá existiam e 24 são consideradas novas para a ciência nesse projeto da Bacia do Okavango. Armindo, aquele abraço, boa segunda-feira, voltamos a estar juntos na quarta. Tá, um grande abraço e tudo bom. Daqui a pouco vêm as notícias, um abraço, Armindo Laureano, a partir de Portugal, e aqui o Mundo em Duas Sintonias, Vivências, a Press News e MFM, Lumiar e Urbanização Nova Vida ligadinhos aqui por estas tecnologias.